Fala galera, Gabriel da Cronos Distribuidor aqui. Hoje a gente vai estar com um conteúdo bem rápido para vocês da nossa linha de treinamentos Express, ou seja, 10, 15 minutinhos no máximo. E a gente vai estar falando hoje sobre controle de acesso e voltado para a área comercial. A gente vai estar fazendo outro conteúdo voltado somente para a parte técnica, mostrando partes de instalação e também de configuração de equipamentos. Hoje a gente fica aqui com o nosso comercial para ele saber como é que ele vai oferecer para o nosso cliente a melhor solução para aquela demanda. Então, primeiramente, para que serve o nosso controle de acesso? Para basicamente duas coisas: proteção do bem material, ou seja, veículos, computadores, qualquer coisa material de objetos que a gente possua, e também proteção do bem humano, para impedir acesso de pessoas não autorizadas a determinados ambientes. Também para proteção de colaboradores que podem acessar ambientes restritos. Então eles vão ter algumas formas de verificação distintas, eu estou abordando aqui durante esse conteúdo, mas eles podem basicamente ser através de senhas, tags, biometrias digitais, também biometria facial, entre outros, mas eu vou estar abordando com mais detalhes posteriormente. Então vamos lá. Linha de controle de acesso. Sou da equipe comercial. O que eu preciso saber para estar vendendo esses produtos? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que lembrar de três coisas. Primeira, pessoas. Segunda, dispositivos. E a terceira, as regras de acesso. Vamos lá explicar cada uma delas. Então aqui, pessoas. O que a gente tem que se atentar? Parte de cadastros. Quantidade de cadastros e se eles vão ser temporários ou não. Credenciais. Quais vão ser os tipos de credenciais? E autenticação, se vai ser por senha, por cartão ou por biometria. Então, aqui a parte de pessoas, a gente tem que sempre se atentar a isso. Principalmente cadastro, quantidade de cadastros e o tipo de autenticação que o nosso cliente necessita. Depois disso, a gente parte para os dispositivos, é o segundo passo da nossa empreitada, buscando capacidades, primeiramente de quantas portas esse cliente precisa controlar, 1, 2, 4, 8 e assim por diante. E a quantidade de memória que ele também precisa. Ou seja, cada dispositivo também vai ter uma capacidade para gerenciar 1.000 usuários, 3.000 usuários, 5.000 usuários e assim por diante. Além disso, se ele vai ter uma gestão por software ou não. Depois a gente parte para a nossa linha de comunicação. Então a gente tem que se atentar também nisso. TCP/IP, ou seja, a nossa comunicação via rede, para fazer toda a parte de gestão, adição de usuários e também gestão dos ambientes. O RS485, que vai servir para comunicar a nossa placa com alguns leitores escravos, e a comunicação WIGAN, que também vai servir para isso, porém com outros tipos de leitores. E além disso, os nossos leitores, que eles vão estar classificados entre numéricos, RFID, ou seja, radiofrequência, para aproximação por tag, e também leitores biométricos. Depois a gente passa aqui para a parte de gestão, e a gente tem que sempre estar atentando a algumas outras coisas. Faixas de horários seria a primeira, se a gente vai possuir ou não escalas para a abertura desses ambientes. E se vai fazer o controle também por feriados. As configurações das portas, com exceções, ou seja, a gente pode definir para que determinadas datas elas não funcionem ou elas abram por períodos maiores. E também os níveis de acesso, onde a gente vai fazer agrupamentos com uma ou mais portas e um ou mais usuários. Alguns tipos de comunicações que a gente escuta comumente nessa linha de controle de acesso. Comunicação TCP/IP, que sempre vai ser a comunicação entre o dispositivo e um computador, que estão na mesma rede. O RS485, que vai servir para fazer comunicação entre dispositivos, entre uma placa controladora e um leitor escravo de biometria, por exemplo. E a comunicação WIGAN, que também vai servir para esse tipo de comunicação, mas somente vai ler números, ou seja, para apenas tags e senhas. Depois disso a gente tem o tipo de comunicação RFID, que seria por radiofrequência, em que a gente possui duas frequências distintas. A primeira e mais utilizada comumente seria o ID card, também conhecido pela linha Cura ou HID, e tem a frequência de 125 kHz. E também uma frequência mais nova, mais recente, mais segura, que seria a MyFair, na frequência de 13.56 MHz. Então, sempre que vocês forem vender tags para os seus clientes, sempre se atentem, peçam para eles levarem uma tag consigo, caso não saibam a frequência, para vocês testarem e não venderem uma tag errada.
Então 125 só funciona nessa frequência e o MyFair só funciona na frequência de 13.56. Depois disso a gente ainda entra na parte de biometria, com impressão digital, que seria digital dos nossos dedos, a veia do dedo, que ele vai seguir os padrões aqui dos nossos dedos, a palma de mão, que ele vai ler toda a geometria da nossa mão, e o reconhecimento facial, que fala por si só, né? Além disso, nós temos leitores escravos, da linha KR, que eles são apenas leitores convencionais Wigan, vão ler apenas tags e senhas, RS485, que vão funcionar para impressão digital e também tags, e a linha WR, que vai ser um conversor entre essas duas comunicações. Ou seja, ele vai converter do RS485 para o Wigan. Depois de entendido essa primeira etapa, a gente parte para uma outra discussão que acaba entrando na parte de dispositivos. Se a gente vai utilizar terminais ou então controladoras. Vamos lá discriminar o que cada um tem de diferente. Terminal vai controlar uma única porta. Ele não vai necessitar exclusivamente de um software para funcionar, ou seja, ele pode trabalhar no modo standalone, pode trabalhar sozinho. Pode ser multibiométrico, ou seja, pode ter um reconhecimento facial, pode ter um reconhecimento de palma da mão, da nossa biometria, entre outros. E também, não necessariamente ele vai possuir entradas e saídas auxiliares. Às vezes a gente quer fazer uma automação e aí com o terminal a gente acaba não conseguindo. Por exemplo, quero que quando abra a porta, ligue uma luz verde. Quando negue a porta, ligue uma luz vermelha. Aí a gente não vai conseguir com o terminal. Já com a controladora, a gente pode ter o controle de 1 até 4 portas. Lembrando que esses números são sempre múltiplos, então a gente tem modelo com 1 porta, 2 portas ou 4 portas. Vai necessitar de um software para estar funcionando, para a gente estar fazendo todas as configurações nessa controladora. Pode aceitar o leitor de impressão digital e, além disso, também possui entradas e saídas auxiliares. Para esse caso que eu falei, se a porta liberar, pode acender uma luz verde, se negar, pode acender uma luz vermelha, ou até integrar com o sistema de incêndio, para se por acaso um sensor de fumaça estiver ligado na nossa entrada, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e derrubar a alimentação de todas as nossas portas para liberar o acesso e ninguém fica trancado no caso de um incêndio. Depois disso a gente passa também, indo mais específico ainda, para a linha de faciais. A gente tem dois tipos, facial por infravermelho e o facial por luz visível. Então, primeiramente, o infravermelho ele é uma tecnologia mais antiga. E o que tem de diferente? O primeiro registro da face, ou seja, o nosso cadastro, ele tem que ser feito no terminal. Ele não pode ser feito via software. Terminais com essa tecnologia vão ter sempre baixa capacidade de armazenamento, ou seja, 100, 200, 500 faces no máximo. A distância para ele estar efetuando o reconhecimento da face é de até meio metro apenas, e ele não vai reconhecer o uso de máscara. Ou seja, se por acaso você quiser instalar esse equipamento em um hospital, ele não vai ser o mais indicado, porque o médico ele vai estar de máscara o tempo todo e caso ele queira passar por essa porta, a porta não vai ser liberada. Já os equipamentos de luz visível, ele não vai necessitar que o primeiro registro seja no próprio terminal, ou seja, a gente pode pegar, bater uma foto em um ambiente mais tranquilo, com melhor iluminação e enviar via software para esse equipamento. Aí ele sim vai receber esse cadastro e vai passar a funcionar normalmente. Eles podem ter altas capacidades de armazenamento, ou seja, a gente passa de 500 faces, que seriam dos modelos do infravermelho, para até 50.000 em alguns modelos. A distância máxima do reconhecimento é de até 2 metros e vai reconhecer o uso ativo da máscara. Aqui é apenas um exemplo de como é feito esse cadastro em cada um dos tipos dessas tecnologias. Então no primeiro a gente tem que ficar se movendo em várias posições ali para efetuar o cadastro na altura dos olhos e no final reconhecer a face toda. Já na luz visível a gente consegue tanto fazer o registro da palma da mão diretamente no equipamento de maneira muito simples e fácil, e para cadastrar a nossa face a gente não precisa estar fazendo todo esse trabalho também. Apenas com uma foto de boa qualidade via sistema ou então parando por 2-3 segundos na frente do equipamento ele já faz o cadastro. Lembrando que para o cadastro, é sempre importante a gente não estar com nenhum acessório, ou seja, não estar utilizando óculos, não estar utilizando máscara, entre outros. A gente sempre deve estar com a face o mais reta possível, alinhada com o nosso equipamento de controle de acesso ou na nossa foto, para que ela capte os nossos melhores ângulos e tenha mais similaridade quando for efetuar o reconhecimento. Também dentro da linha dos faciais, a gente tem alguns terminais que possuem controle de temperatura. Então, linha TD,
vai efetuar controle de medição de temperatura por infravermelho, uma tecnologia já mais antiga, e os terminais TI vão efetuar medição de temperatura por câmera termográfica, é uma câmera com uma maior eficiência e com uma taxa de erro muito menor. Ela fica apenas em 0,1 graus de diferença com o termômetro de mercúrio, e a linha terminal TD ela vai ter uma variação de até 0,5. Depois que a gente já definiu tudo isso, a gente passa para a nossa linha de softwares. Então, primeiramente, a gente pode ter um software desktop ou um software baseado em sistema browser servidor. Então, lá, quais são as diferenças? Software desktop não comunica com outros computadores, com outras estações. O que seria isso? Seria que a gente instala ele em um computador apenas e esse computador vai fazer todo o gerenciamento. Se eu quiser utilizar em 2 locais distintos, eu não vou conseguir fazer essa comunicação, não vou conseguir fazer esse acesso, não vou conseguir liberar um novo cadastro. Ele vai precisar de uma licença para cada aplicação, ou seja, cada computador que tiver isso instalado, ele precisa de uma licença distinta. E a quantidade de dispositivos controlados vai ser baixa, de até 25 equipamentos. Já no modelo software browser servidor, ele vai se comunicar com outros computadores, ou seja, você vai ter um servidor centralizado, lá escondido na sua base, e aí a pessoa lá do RH vai ter acesso, a portaria vai ter acesso, várias pessoas que você quiser podem ter acesso para efetuar cadastros e também os controles da operação. Ele vai necessitar de apenas uma licença para essas várias aplicações, ou seja, a gente não precisa comprar ou buscar uma licença gratuita com a fabricante. Para cada um desses computadores, apenas um vai estar utilizando. E a quantidade de dispositivos controladas é bem alta. Ela pode chegar a 100, 200, 300, 500, dependendo da sua necessidade. E só lembrando, aqui o sistema de software browser servidor ele vai ser utilizado dentro do seu navegador web, ou seja, dentro do Google Chrome, do Microsoft Edge, do Firefox. E aí você tem uma facilidade extra de trabalho. Então, pessoal, por hoje era isso. Conteúdo bem rápido mesmo, só para a gente lembrar o que a gente precisa levar em consideração na hora de estar ofertando para o nosso cliente o sistema de controle de acesso, para não ocorrer nenhum erro na hora da instalação. Então, por hoje eu fico por aqui. Obrigado a quem assistiu. Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários e até mais.